Olá, jovem, tudo bom? Quanto tempo? Bom, hoje eu vou falar sobre um tema que passa muito batido na confecção de artigos científicos, de trabalhos acadêmicos, mas é também algo relevante, importante, que é sobre as fontes. Como citar corretamente a fonte de um estudo, de um trabalho? Bom, você não vai querer fazer como a Globo, que tem divulgado de forma errada nos seus telejornais fontes, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês por que eles estão divulgando errado, tá? Bom, você tem sempre que colocar a fonte em figuras, quadros, tabelas. O quadro sempre entender que ele é fechado nas suas laterais e a tabela tem essa parte lateral aberta, para você saber a diferença de quadro e tabela. Mas cartogramas, fotos, tudo que você for incluir no seu artigo científico, você tem que colocar a fonte, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa é algo muito comum que eu tenho visto. Como editor da revista Espinhaço, eu recebo muitos trabalhos e tenho visto algo que tem sido comum e isso me incomoda. São as pessoas reproduzirem figuras, tabelas, gráficos de outros trabalhos. Eles simplesmente, os autores pegam aquela tabela, aquele gráfico e colocam no seu trabalho. Se você citar adequadamente a fonte e dizer que aquilo ali é uma reprodução do trabalho de fulano ou de ciclano, não é errado, mas isso enfraquece o seu trabalho. Então eu recomendo sempre você produzir as suas próprias figuras, suas próprias tabelas, e na fonte você vai citar a raiz dos dados. Se for do trabalho de fulano de tal, se foi ele que levantou aqueles dados, você cita a fonte fulano de tal. Agora, se aquela pessoa pegou aqueles dados do IBGE ou de um instituto de pesquisa que consolidou aqueles dados, você vai ter que citar a raiz dos dados, o IBGE ou aquele instituto, tá bom? E tem muita gente que, além de copiar a figura e mandar para uma revista científica, ainda copia figuras ruins, e isso é mais grave ainda. Então, isso tem sido muito comum e isso enfraquece o trabalho dessa pessoa, o editor não vai ver com bons olhos. Então, sempre que possível, faça a sua própria figura e aí você cita a fonte adequadamente. Vamos lá. Então, você tem que citar a fonte original. Tá? Você não pode citar a fonte, um outro trabalho que utilizou aqueles dados. Vou dar o exemplo de um erro que a Globo tem cometido e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Nessa pandemia do coronavírus, estamos todos nós de castigo em casa, né? Vocês jovens bombando o YouTube, então o canal Descomplicado aí tá com uma média de visualização muito maior agora nesse período de pandemia, vocês estão nos prestigiando, aprendendo bastante coisa, e a gente está em casa assistindo o Globo. E nos telejornais da Globo, vocês essa semana, em primeira semana de junho, vocês devem ter acompanhado que várias emissoras formaram um consórcio para poder divulgar os dados da pandemia. O número de mortos, os números de contaminados. E por quê? Porque eles tiveram uma divergência com o Ministério da Saúde. Só que quando você vê o Jornal Nacional e divulgando essa informação, como que eles colocam na fonte? Eles divulgam a informação, número de mortos, número de pessoas infectadas, e colocam como fonte consórcio formado pelas empresas de comunicação. Isso está errado. Por quê? Porque, na verdade, a fonte que eles deveriam colocar ali são as secretarias de saúde dos estados, de todos os estados do Brasil. Por quê? Porque foram as secretarias de saúde que receberam esses dados, que coletaram esses dados, que organizaram, consolidaram, que fez essa pesquisa de juntar isso tudo e simplesmente está repassando o dado para a Globo. Então, a fonte ali, no caso, está equivocada. Seria bom eles ajustarem isso para dar um bom exemplo para você jovem aí que está em casa acompanhando as notícias. Um outro exemplo que eu posso passar para vocês é algo que aconteceu também comigo como editor da revista Espinhaço. Eu estava um belo dia em casa, tranquilo, sossegado, e recebo um e-mail de uma professora desaforada que um trabalho da revista Espinhaço, que estava publicado, estava citando
de forma errada uma fonte. E que a fonte, na verdade, era ela e ela não admitia esse tipo de erro. Então, olha a responsabilidade, jovem. Citar a fonte de forma errada pode ser problemático, porque você pode ser, inclusive, acusado, né, de estar sendo antiético, de estar trazendo uma informação errada. Só que no caso da professora, o que aconteceu? Ela que, na verdade, não entendeu como que se citam a fonte corretamente. Porque ela trabalhou com os dados de uma pesquisa, que era até uma pesquisa do IBGE, e quando o autor citou a pesquisa do IBGE, aqueles dados, pelo fato dela ter um trabalho anterior que ela usou aqueles dados, ela achava que aquele autor, por obrigação, tinha que citar o nome dela também. E isso não faz o menor sentido, né, jovem? Imagina todo mundo que usar os dados do censo do Brasil, e aí você quer fazer um trabalho que vai utilizar dados do censo do Brasil, você vai ficar citando centenas de trabalhos cada vez que você usar um dado do censo. Então, ela não aceitou muito bem a situação, mas não tinha o menor sentido a reclamação dela. Mas, de toda forma, fica um alerta para a gente da importância de citar a fonte corretamente. Vamos lá. Para você citar a imagem, um gráfico, geralmente a gente coloca de forma centralizada no seu trabalho, tá? E a fonte ela é fundamental. O que a gente faz? A gente coloca geralmente a fonte num tamanho de letra menor do que a letra que você está escrevendo. Então, se você está escrevendo em Times New Roman 12, a fonte você coloca Times New Roman 10, porque ela tem que aparecer, mas ela não tem que ter um destaque muito grande no seu trabalho, porque a imagem é o principal, né, elemento ali que você está querendo colocar. Então, você vai citar na parte inferior, geralmente à esquerda da figura, tá? A fonte. Você não deve colocar nenhuma figura sem fonte, mesmo se você for o próprio autor daquela figura. É muito comum trabalhos que utilizam fotos que as pessoas fazem em trabalho de campo, e aí os autores colocam lá fonte, elaboração própria. Mas não pode ficar sem fonte, porque senão você confunde o leitor. Ele não vai saber exatamente de onde que você está tirando aquilo, e você tem que indicar que aquilo é seu. Então não é admissível qualquer um desses elementos que eu citei, gráficos, tabelas, quadros, fotos, figuras, sem a fonte. Tranquilo? Mesmo quando você montar várias figuras, é interessante que você lembre que você tem que identificar a fonte de cada uma das figuras. Se for uma coleção de figuras, né, tudo junto, no mesmo desenho, e a fonte for a mesma, tudo bem, você cita uma vez só, mas não pense que você pode passar batido nesse sentido, tá? Então, uma outra coisa é que quando você for, para finalizar, fazer algum tipo de trabalho, uma apresentação de um PowerPoint, um banner para um congresso, e sempre que você for indicar a fonte, lembre-se de uma coisa, a fonte ela tem que ser discreta, mas ela não pode ser praticamente invisível. E aí eu vou pegar no pé da Globo de novo, porque estamos aqui na pandemia, assistindo bastante televisão, na medida do possível, e a gente se depara com alguns erros, que é muito comum. Eu vejo muito previsão do tempo e as pessoas, os dos telejornais, e a Globo faz isso muito, eu já vi isso várias vezes, coloca a fonte, por exemplo, INEMET, que são as fontes de onde vieram os dados meteorológicos que a apresentadora ou o apresentador está falando daquela condição do tempo. Então eu vejo muito eles colocarem isso de uma forma muito rápida, é até um desrespeito quando isso ocorre com o órgão, com o instituto, porque eles passam a informação gratuitamente e acaba sendo um desprestígio. Então isso não é uma coisa bacana. Às vezes eu vejo que mostra direitinho, tá legal, mas tem muitas vezes que mostra ou muito pequenininho ou muito rápido. Então, isso, dar pouca visibilidade para uma fonte também seria uma espécie de desrespeito com aquele trabalho que está apoiando a nossa atividade científica. Então, eu aconselho vocês a deixar a fonte de forma discreta nas suas apresentações, nos seus trabalhos, mas nunca deixar de forma praticamente invisível. Gostaram das dicas, jovens? Então vocês não vão errar mais nas fontes dos trabalhos. Na verdade, deixo um abraço para todos vocês. Se cuidem, estamos no meio de uma pandemia
né? Quanto mais vocês ficarem aqui no canal Descomplicado, menos risco vocês vão correr, né, de se contaminar em qualquer outro lugar. Então, um grande abraço a todos. Deixa aí seu comentário que eu faço questão de responder.